Olá pessoal, hoje eu quero mostrar uma técnica para vocês que vai ajudar muito na hora de criar folhas, árvores, cabelo, qualquer imagem que você queira colocar numa textura sem que ela esteja ao fundo. No caso, dá esse exemplo aqui, ó. Veja que ele não tem o fundo, é só a imagem, só que sem o fundo é transparente, ó, viu? O fundo é transparente, inclusive ele gera até a sombra do objeto, da imagem que eu quero. No caso, é um efeito muito bom e ele ajuda muito na hora de se fazer coisas, se fazer algum projeto que ele não fique tão pesado assim. Vamos lá então, como é que eu fiz isso? Primeiro de tudo você vai precisar de duas imagens. Uma sem o fundo, como essa daqui, e a outra como se fosse um negativo daquela imagem, entendeu? Em preto e branco. Como é que você faz essa imagem aqui, assim, em preto e branco, se você não tem ela? É simples, você pega e abre a sua imagem já sem o fundo num editor de imagens, pode ser o Photoshop, o GIMP, o editor da tua preferência. Você vai pegar essa imagem já no teu editor, você vai tirar o RGB da imagem. No caso eu vou usar o GIMP mesmo, que é um editor que eu gosto muito. Você vem aqui e tira o RGB, você vai colocar tons de cinza no caso, certo? Uma vez feito isso, eu vou criar aqui uma segunda camada e essa daqui eu vou colocar toda ela de preto, ok? Vou jogar ela atrás. Vou fazer o seguinte, vou botar um brilho contraste na minha imagem de frente, deixar ela assim. Pronto, viu? Isso, esse mesmo procedimento você pode fazer no Photoshop ou em outros editores de vídeo. Eu estou fazendo no GIMP, mas você pode fazer em outros editores também tranquilamente. O procedimento é bem simples mesmo, é só isso, desde que só precisa do negativo. Ela é preto e branco e a imagem que você quer ela tem que ficar toda branca, no caso. Tá, eu não vou exportar essa imagem porque eu já tenho ela, então não preciso. Mas o procedimento é esse, entendeu? Você tem que ter essas duas imagens assim. Feito isso, como é que eu faço aqui no Blender para adicionar isso, para fazer esse efeito? Ok, criar um plano, certo? Aqui eu vou colocar um material, vou dar qualquer nome para ele, certo? Aqui, aqui eu vou fazer o seguinte, vou adicionar uma textura de imagem, certo? Vou colocar aquela imagem que eu já tenho, a imagem sem o fundo, no caso que é essa daqui, certo? Aqui eu vou colocar um mix shader, certo? Ligar aqui. Eu vou copiar essa imagem com Shift D, ligar essa imagem aqui. Vou adicionar também um sombreamento transparente. No caso que ele vai deixar o nosso fundo transparente, que é essa a intenção. Aqui no caso eu vou colocar mais coordenadas de textura, certo? Vou ligar aos dois, ou seja, a mesma coordenada que eu colocar numa imagem vai ser a mesma na outra. Por que eu vou fazer isso? Porque as imagens aqui vão ser diferentes. Essa é a imagem sem o fundo e aqui eu vou adicionar a segunda imagem, aquela com negativo, que é só preto e branco, certo? Que ela vai aqui no fator, caso ela vai ser ligada no fator. Feito isso, a única coisa que eu preciso fazer no caso
é simplesmente fazer a coordenada da textura, que, que é a última coisa que preciso mesmo, certo? Então vou colocar aqui o V, limite da camada, e já está aqui, não preciso nem fazer nada para arrumá-la, já está certo do jeito que eu quero. Olha o efeito como que fica, viu? Até a sombra, no caso, ele gera, certo? Olha aí. Vamos renderizar aqui em fotos para ver como é que fica. E vamos lá. Essa é a técnica, certo? É esse esquema de nós que você tem que fazer, no caso, para ele ficar desse jeito, certo? Não é tão complicado, entendeu? Principalmente depois que você pega a manha, ele é bem simples até, e ele fica um efeito muito massa. Isso daqui para você fazer árvores, fazer plantas, dá de você fazer até cabelo. Já vi gente fazendo até em cabelo isso daqui, e é um efeito muito bom. Ele ajuda, ele fica muito mais leve um projeto, principalmente um projeto que tem que ter muitos detalhes. Você pode inclusive, tipo, você quer fazer um cabelo, quer fazer uma árvore, você pode fazer ela separado, renderizar ela como uma imagem tipo essa, e depois fazer esse efeito aqui. Um efeito que fica muito bom. Posso até mostrar um exemplo de uma imagem que eu fiz este efeito, que no caso é essa daqui, ó, que é a imagem de fundo, na verdade, que eu tenho aqui. Esse efeito aqui, eu fiz todo ele, toda essa grama, todas essas coisas aqui eu fiz com este efeito, utilizando este efeito, né, no caso, que é esse mesmo efeito. Cada grama, o matinho que vocês estão vendo aqui foi feito usando esse efeito, que fica muito mais leve, né? Que é o exemplo desse projeto, por exemplo, como ele ficou assim. Óbvio que esse projeto aqui ele não está finalizado, no caso, mas aqui é só para você ter uma ideia de como que ele fica já. Vou esperar ele também renderizar, e olha aí, ó, você corta muito tempo. Aquela imagem que vocês viram ali no plano de fundo, ela foi editada também no GIMP, no caso, mas mesmo assim deve você fazer muita coisa usando esse efeito, né? Ele é um efeito muito bom, muito prático também, e é bem simples de se fazer, no caso. No caso, essas gramas aqui eu fiz o mesmo efeito de cabelo, no caso que você faria para criar uma grama, só que no lugar eu coloquei um material, o objeto, no caso, que era o mato, que foi aquele objeto que tem a imagem sem fundo, né? Daí ele faz isso aqui. Poupa bastante tempo, né, no caso. Isso aqui, cada objeto aqui é uma emissão, no caso, como se fosse uma emissão de cabelo. Mas é essa a técnica que eu queria mostrar pra vocês. Ok? Até mais.